Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas, graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou fazer um vídeo bem básico, um vídeo para quem está iniciando aí no cultivo de rosas do deserto. Adquiriu sua primeira planta agora, pessoa que comprou sementes, plantou, as plantas começaram a crescer e estão um pouco perdidas. Aqui no canal já tem um tutorial, na verdade, sobre rosas do deserto, que eu semeei as plantinhas aqui, cuidei das plantas durante um ano, fiz transplante, fiz tudo aqui no canal e esperei até a floração, cuidei das plantas até a floração aqui mostrando para vocês. Mas a qualidade do áudio da época não é nada boa, né? A qualidade do vídeo também não era lá essas coisas, já deu uma melhorada. A única coisa que continua o mesmo ainda é o apresentador. Mas, então hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Fazendo um resumão dessa questão das rosas do deserto, para quem está iniciando, tirando as principais dúvidas, porque afinal de contas sempre tem gente nova entrando no canal e sempre existem algumas dúvidas que são recorrentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, a questão do substrato, tá? O substrato mais básico para a rosa do deserto é metade de areia e metade de terra vegetal. Pode ser aquela terra que você compra hortaliças, aquela terra pronta que você encontra para hortaliças. Você pega aquela mesma quantidade que você vai usar de terra vegetal, de terra para hortaliças, você usa de areia grossa, aquela areia para construção, que é aquela areia que tem os pequenos pedriscos ali. Por questão de drenagem, a rosa do deserto precisa muito de drenagem, não se pode de forma nenhuma acumular água no torrão aqui, acumular água no vaso da rosa do deserto. Isso é extremamente importante. A rosa do deserto aceita umidade, né? Ao contrário do que se pensa, não apodrece com tanta facilidade. Mas ela não suporta ficar encharcada, aquela água que demora muito para descer, aquele vaso que demora muito tempo para secar, tá bom? É isso que ela não suporta. Então esse é o básico. O substrato mais simples que tem é esse. Existem várias e várias receitas. Você pode usar caqueira de telha, você pode usar carvão, entre outras coisas. Mas isso são substratos mais elaborados que, calma, você vai aprender a mexer com eles mais na frente. Mas por enquanto, metade de terra vegetal ou terra para hortaliças e metade de areia de construção são um ótimo substrato, suficiente para a sua rosa do deserto se desenvolver, tenha ela a idade que tiver. Tá bom? A questão da primeira adubação. Quando é que você pode fazer a primeira adubação? Com 45 dias você já pode iniciar a adubação da sua rosa do deserto, não tem problema. Porém, dê preferência pelo adubo líquido, tá? E bem mais diluído do que o que aparece no rótulo. Se no rótulo tem dizendo lá 15 gramas para 1 litro que você deve regar a sua planta, você vai pegar essas 15 gramas e vão colocar 3 litros e vai aplicar nas suas rosas do deserto pequenininhas lá que estão começando a se formar. A questão do sol. Até os 45 dias, a rosa do deserto ela vai receber 2 horinhas de sol da manhã, são suficientes para ela. Depois de 45 dias, você aumenta 1 hora a cada semana. Tá? Com 60 dias, ela já está recebendo pelo menos umas 4 horas e meia de sol todos os dias. Depois de 60 dias, ela já pode ir para o sol pleno e receber o mesmo sol que as outras plantas recebem. Na questão da rega, quando a planta é muito nova, assim, você tem que regar todo dia. É uma planta que é muito sensível à falta de água nessa idade. Muita gente tem rosa do deserto que, minha rosa do deserto não cresce, minha rosa do deserto tem pouquinhas folhas, minha rosa do deserto não tão bonita. Isso aqui, no caso, são plantas de 60 dias. E vocês podem ver que elas são bem desenvolvidas, já tem folhas grandes e tudo mais. A hidratação da planta, a rega, é uma coisa muito importante. E a planta tem que receber sol. A rosa do deserto precisa de sol para se desenvolver. Então, elas ficam bonitas, ficam crescidas assim com água e sol. Isso é muito importante. Depois disso, você vai fazer o transplante. Eu, particularmente, elas começam sendo plantadas assim, todas juntas. Se você já plantou em tubex, não tem tanto problema, elas podem passar até 90 dias no tubex sem problema nenhum. Essas daqui, com 90 dias, elas vêm para vasos assim. Esse é um vaso de meio litro. Tá? Essa aqui, obviamente, é uma planta de mais de 9 meses. Mas ela com 9 meses... desculpa. Essa é uma planta de mais do que 90 dias. Mas com 90 dias elas vêm para vasos desse tamanho, que são vasos de 500 ml.
E a mudança de vaso vai depender, claro, do desenvolvimento da sua planta. Eu recomendo que cada vez que você mude o vaso, por exemplo, aqui é um vaso de 500, ela sai de um de 500 para um de 1 litro e de 1 litro para 2. Toda vez que você fizer, você dobra o tamanho do vaso. Isso aí, em média, dá certo. Tá? Você passa de 500 para de 1 litro, de 1 litro para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 litros, dependendo do crescimento da sua planta. Então, a boa referência é isso, você dobrar o tamanho do vaso a cada troca de vaso, a cada troca de substrato. Você pode fazer essa mudança de vaso na rosa deserta uma vez por ano. Tá? No mínimo, uma vez por ano, você faz essa mudança de vaso. Depois que a planta já está em vasos maiores, vasos já de 4 litros, isso vai depender do desenvolvimento da sua planta. Tá? Você não precisa mudar necessariamente todo o ano, mas o substrato você tem que mudar pelo menos uma vez por ano. Tá bom? Independente do ritmo de desenvolvimento da sua planta, você pelo menos uma vez por ano tem que mudar o substrato. A mudança de vaso vai depender do crescimento da sua planta, mas o ideal é você dobrar o tamanho do vaso a cada troca de vaso e fazer a mudança de substrato no mínimo uma vez por ano. A questão do adubo, né, depois que a sua planta está lá se desenvolvendo. Eu recomendo que você use um adubo equilibrado o ano todo. Né? Seja granulado, seja líquido, seja aqueles que dissolvem na água, não importa. Mas eu recomendo que você use um equilibrado. 10, 10, 10, 12, 12, 12, até 14, 14, 14. Eu já usei e não tive problemas. Essa questão, não, porque a planta vai ficar comprida, a planta vai ficar com folhas muito grandes e tal. Isso você resolve com poda. Se você realmente lhe incomoda, você resolve com poda. E isso também é relativo, depende do tipo da planta. Né? Tem plantas que você pode colocar o nitrogênio que for e ela não vai ficar comprida, não vai ficar desse jeito. Naturalmente, a rosa do deserto ela tem essa haste central mais longa. É algo que vai crescer naturalmente em toda a rosa do deserto. Permanecer ou não assim vai depender de como você, do seu manejo com a planta, tá? Então, nutrientes, fertilizantes, os mais equilibrados, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14 é um limite máximo que eu recomendo para vocês. E você faz a aplicação de acordo com a marca. Né? Algumas marcas são a cada 30 dias, tem marcas que são a cada 15 dias, então vai depender. Se você for usar osmocote, tem um osmocote que você usa a cada 3 meses, tem osmocote que você usa a cada 6 meses e por aí vai. Então depende, realmente você vai ter que ler o rótulo para poder saber quando você deve repetir as aplicações. Tá bom? Outra questão importante é a poda. A poda não é obrigatória na rosa deserto. Tá? Vamos falar de poda de galho primeiro. Não é obrigatória. Eu particularmente recomendo que você faça a primeira poda depois que a planta floresce. Tá? Depois que a planta teve a primeira floração e a floração caiu, ela parou de florir, você faz a primeira poda. Eu particularmente recomendo. Tem muita gente que adere à tal da poda de beliscão, que é aquela poda que você está com a planta pequenininha assim, você vem aqui na pontinha, né, nas últimas folhas no caso aqui, nas primeiras folhas que estão brotando, você vem e faz isso aqui, arranca o olhinho da planta, por assim dizer, que é para a planta desenvolver galhos laterais desse jeito aqui. Para a planta desenvolver esses galhos aqui. Eu particularmente não gosto de fazer, fiz aqui porque para demonstrar para vocês. Um outro jeito de fazer isso é você vir e podar a planta aqui embaixo, deixando apenas as 4 últimas folhas para que a planta cresça. A única vantagem real disso é que depois que a planta desenvolve os galhos, você não vê a cicatriz. Tá? A única vantagem real é isso. A planta vai crescer, vai desenvolver galhos e você não vai ver a cicatriz dos galhos. Essa questão de ter galhos a mais ou não vai muito da genética da planta. Inclusive eu já vi gente fazer isso, né? Porque tem gente de todo tipo de índole por aí. Eu já vi gente que faz isso com a planta pequena e depois que a planta cresce mais um pouco, vende como arábico. Não, isso aqui é um arábico, veja a quantidade de galhos que ela tem e tal.
Infelizmente tem esse tipo de vendedor por aí, né? Que o cara vai lá, corta a planta bem novinha, depois que ela cresce, como ela cresce mais espaçada, né? Com o maior número de galhos, vende como se fosse muda de adeno arábico, tá? Mas eu particularmente, você vai fazer isso aqui, eu recomendo que você faça com a planta mais velha já florida, tá bom? Então se você aceitou meu conselho e vai fazer a poda com a planta já florida, vai entrar a questão, faço uma poda alta ou faço uma poda baixa? Isso vai depender do seu gosto, tá? Uma poda alta, que é uma poda que você faz no topo da planta só, vai dar esse resultado aqui, uma planta que ela enche na parte de cima, fica comprida aqui e enche na parte de cima. Com o que você pode fazer essa poda? Você pode fazer com uma tesoura normal, uma tesoura que você tem em casa, desde que ela esteja bem limpa, tá? Você limpa com álcool, lava com detergente e tudo mais, ou água sanitária, que é a minha preferência. Você vai limpa e vai fazer um corte na diagonal, tirando o topo da planta. Fazendo isso, você vai ter esse resultado aqui. Se você optar por fazer uma poda mais baixa, a planta, por exemplo, como essa, que desenvolve vários galhos pequenininhos aqui. Fazer uma poda baixa numa planta dessa é bem interessante, porque você tem um resultado que é bem estético, do que as pessoas gostam na rosa do deserto, da planta baixa. Você vem aqui embaixo, bem na base da planta, e poda, deixando só esses galinhos laterais. A partir desses galinhos, como ela não vai ter mais o galho central, ela vai começar a jogar seiva para os galhos laterais. Essa poda você faz uma vez por ano, tá? Como eu disse, a poda não é obrigatória. Você pode deixar sua planta desenvolver e crescer naturalmente, que ela pode passar a vida dela toda sem ter problema nenhum pelo fato de não ser podada. Mas a poda, uma vez por ano, ajuda no até controle de pragas, ajuda na questão do desenvolvimento da planta. Então não fará mal você não fazer nenhum tipo de poda. Mas podar uma vez por ano é uma coisa interessante de ser feita. Então, se depois de um ano a planta vai desenvolver esses galinhos aqui, ficar mais cheia, você vai ter um resultado parecido com esse aqui. Tá bom? A planta foi podada aqui no centro, que a cicatriz praticamente não aparece mais, mesmo tendo sido feito numa planta mais velha, e os galhos laterais se desenvolveram e você tem uma planta com essa estética aqui. E quando você deve fazer essa poda? Você deve fazer a poda antes do período mais frio da sua região. Se o período mais frio da sua região é junho, julho e agosto, você tem que fazer essa poda do início de abril até metade de maio no máximo, até o final da primeira quinzena de maio. Porque aí você tem um período de recuperação para a planta voltar a brotar e quando chegar o inverno, tiver um tempo mais frio, a planta já está bem recuperada. Se você deixar para fazer isso mais tarde, você corre o risco de o tempo ficar muito frio e a planta não se desenvolver muito bem, ela atrasar essa brotação e só voltar a germinar, a crescer depois de outubro, né? Fica muito tempo parada, ela pode forçar uma dormência, né? Mesmo se você mora no Nordeste, onde não fica tão frio, mas fica muito tempo nublado, chove durante muitos dias durante esse período. Então existe essa questão da planta ficar como se fosse uma espécie de dormência hídrica. Aí você forçou a planta ficou sem galho, sem nada, então corre o risco da planta parar e só voltar a germinar depois de vários meses. Então o ideal é de abril até no máximo a primeira quinzena de maio, tá? Daí para frente, passou da primeira quinzena de maio, não pode mais com a planta, não adianta, espera chegar a primavera, espera chegar o verão para você fazer essa poda, que é para poder a planta ter tempo de germinar e crescer normalmente, tá bom? Voltando à questão da adubação, como eu falei, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14.
Quando o assunto são as flores, quando chega primavera e verão, que é quando a rosa do deserto tende a florir com mais intensidade, você pode acrescentar mais fósforo, tá? Então você pode entrar com um adubo que tenha quantidade maior de fósforo e menor de nitrogênio. E tem várias opções no mercado, tá? Você pode entrar com 4,14,8, você pode entrar com, no caso desse aqui é 4,20,12, que tem uma quantidade boa de fósforo e de potássio, né? Potássio também é bom, a rosa do deserto sente muito falta de potássio durante certas épocas do ano. Ou você pode entrar com a farinha de ossos, tá? Que também te dá um aporte de fósforo muito grande e vai ajudar bastante a sua planta. A questão das podas de raiz é uma coisa mais complexa, então eu prefiro não falar nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E questão também que a poda de raiz não é bem muito para quem está iniciando na rosa do deserto. A questão do levantamento de caudex, se você fizer tudo certinho, né, no transplante, a planta estiver se desenvolvendo, você pode erguer um pouco sua planta, mas eu particularmente não recomendo. Antes dos 6 meses de idade, né, você for trocando sua planta, antes dos 6 meses de idade, não vale a pena você fazer um levantamento de caudex. Você vai ter problema de desidratação, vai ter dor de cabeça desnecessária e você ainda está no comecinho, mexendo com sua planta, você vai ter, como a gente diz no Nordeste, você vai se aperrear à toa, né? Você vai se estressar à toa. Então, antes dos 6 meses, não levante caudex, não faça nada. Se você vai mudar sua planta de vaso, você simplesmente tira a planta do vaso, com um torrãozinho inteiro, e coloca em outro vaso que tem o dobro do tamanho do vaso onde ela está. Não precisa tirar, não precisa mexer nas raízes, deixa a planta quietinha, só tira o torrão e coloca em outro. Depois que a planta estiver maior, já bem desenvolvida, né, já mostrando alguma cara, alguma coisa, né, alguma coisa parecida com caudex, né, tem um desenvolvimento de raízes maior, aí sim, aí você tira a planta do vaso, limpa as raízes para poder ver o que é que você tem ali de estética, de interessante, e no transplante seguinte você coloca 1 centímetro, 2 centímetros no máximo para fora do substrato, né? Para você ter um pouquinho daquela estética. Não levante muito porque não vale a pena, tá? Vai desidratar muito a planta. É melhor você fazer isso aos poucos do que tentar fazer isso tudo de uma vez e a planta passar 3, 4 meses desidratada. Por falar em desidratação, a questão das regras de plantas maiores. Como eu disse, plantas jovens elas são muito suscetíveis à desidratação, né? Então você precisa estar regando todo dia. As plantas maiores, se elas ficam no sol pleno lá durante 4, 5, 6 horas por dia e o substrato seca, elas também precisam ser regadas todos os dias. Secou o substrato, você botou o dedo lá, está seco o solo, você coloca o dedo, cava um pouquinho. O solo está seco, você pode regar todo dia. Se não secou, ainda tem umidade, você botou o dedo lá, ainda está úmido, está geladinho, você não precisa regar para deixar para regar no dia seguinte. Mas se for necessário, você pode regar todos os dias que não tem problema nenhum. Preferencialmente, regue pela manhã, tá? Para que à noite ela já esteja seco o substrato. Assim você evita que a planta passe a noite inteira com o solo muito úmido, o que pode ajudar a proliferar fungos e outras coisas que não fariam bem para a sua rosa do deserto, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi bem básico assim, para poder quem está começando. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo. E existem vários outros vídeos aqui com relação a vários problemas e várias coisas ótimas que tem na rosa do deserto. Sejam bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau!